Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um dos meus livros favoritos da Jane Austen. Vamos conversar sobre Emma. Vem comigo! Muito bem, preciso falar que esse é um dos livros citados no Gilmore Girls. Aqui no canal a gente tem um projeto que vai lendo de pouquinho em pouquinho os livros da Gilmore Girls que são citados nessa série maravilhosa. Aqui embaixo eu vou deixar o primeiro vídeo dessa playlist contando direitinho sobre esse projeto. E também esse foi o livro escolhido para ler durante o mês de fevereiro e conversar no meu projetinho 12 livros para 2023. Estou mostrando para vocês aqui essa capa azul escrito Jane Austen, mas essa é da coleção, tem mais 2 livros da Martine Claret, e são 3 livros que tem aqui, Memphis Park, Abadia de Northanger e Emma. Então hoje a gente vai especificamente conversar sobre Emma. Eu já tinha lido esse livro há alguns anos, já tinha lido também Abadia de Northanger, acredito que também Mansfield Park, mas não tenho certeza, Orgulho e Preconceito, porque, né? Dificilmente a gente não começa tendo algum contato com Jane Austen que não seja por Orgulho e Preconceito. Pelo menos a maioria das pessoas com quem eu conversei foi assim. E Orgulho e Preconceito, Miss Darcy, estava na minha lista de queridinhos de Jane Austen, até chegar em Emma. E eu vou te contar por quê. Esse é um livro, vou baixar aqui para não ficar batendo nada. Esse é um livro bem diferente dos que a gente está acostumado, tanto da época e principalmente dos próprios livros da Jane Austen, né? Com aquelas mocinhas ingênuas, inocentes, ou mansas, ou então extremamente responsáveis e inteligentes, e, né, como a Elizabeth do Orgulho e Preconceito. Esse aqui não, tá aqui o livro. Esse é um livro bem diferente do contexto, ele é muito mais caricato, ele tem uma percepção muito maior, o comportamento dos personagens é muito mais dramático, sabe? Pra dar aquela na nossa cara quando a gente começa a ler, e a gente vê que tem uma caricatura realmente ali por trás. E isso rende umas boas risadas, porque é completamente diferente dos... Geralmente quando o pessoal comenta, me indica um livro que tenha romance, e de vez em quando eu escuto pessoas falando de Jane Austen. E eu entendo um pouco quando eu penso em Orgulho e Preconceito, né? Mas Emma foge desse estereótipo, e essa é a parte gostosa, essa é a parte engraçada. Bom, vou te contar um pouquinho do enredo desse livro para você entender o que eu tô falando. Emma é uma moça de 21 anos, ela vem de uma família rica, abastada, muito conhecida e respeitada na região, daquele tipo de pessoa que não recebe qualquer visita. Tem pessoas específicas que frequentam a família dela, a casa com o pai, ela e tal. Ela tem uma irmã mais velha, já casada, e ela perdeu a mãe quando era muito nova. Então ela foi criada pela governanta, que ao longo da vida foi praticamente, ela considera como melhor amiga dela. E a gente descobre no início do livro que a governanta acaba de se casar com um fazendeiro muito bom e com uma boa condição financeira também, que mora ali nas redondezas, mas que, como a vida de recém-casada, claro, não tem tanto tempo para dispor para Emma como era antes. Então a vida de Emma nesse momento do livro é ela vivendo apenas com o pai, e a gente tem a sensação de que quando ela nasceu o pai dela já era muito velho. Então nesses 21 anos de idade ela convive com um pai, ele não está acamado, ele não é doente, mas ele é uma pessoa mais cansada, cheia de hábitos, muito preocupada com o que as pessoas vão comer, porque vão ficar doentes ou não, vão sair na friagem. Ele tem umas ideias meio exóticas, diferentes, de, nossa, eu não queria que minha filha tivesse mais velha, tivesse casado, pobre minha filha, por que ela vai ficar tão longe da gente? Então, umas coisas meio assim. E a Emma já está acostumada. E, na verdade, se você prestar atenção, Emma é a senhora da própria casa. Ela é nova, ela tem muito dinheiro, não tem uma madrasta, não tem alguém mais velho ali para administrar tudo, então ela é a senhora da sua própria casa. Bom, com esse jeito meio diferente, já deu para perceber mais ou menos, o pai da Emma acabou colocando na cabeça dela essa ideia de nunca se casar, de nunca deixá-lo sozinho, de nunca se afastar. Ideia que a Emma comprou e que na cabeça dela fazia muito sentido. Ela nunca tinha se apaixonado, segundo ela que ela conta no livro, ela nunca tinha se apaixonado,
e ela não via razão para se envolver no casamento, para ter toda uma situação, quando ela já, como eu falei, né, a senhora da própria casa. Ali, ela administra tudo do jeito dela, então ela não precisava de um casamento para ter o que ela já tinha ali. E Emma se intitula uma casamenteira. Diz ela que juntou a irmã com o marido dela, diz ela também que juntou a governanta com o atual marido. A verdade é que às vezes o pai dela dá umas cutucadas assim, de que o marido da irmã às vezes é meio grosseiro, ou que ela não fez tanta coisa assim para o casamento da governanta, mas enfim, ela se enxerga como alguém realmente capaz de juntar vidas. E também no começo do livro, a gente já se dá conta de como é a Emma, sabe? Vocês lembram daquele filme Patricinha de Beverly Hills? Eu tenho quase certeza que ele foi inspirado em Emma, da Jane Austen. Se você não conhece, eu vou deixar a foto aqui, década de 90, hein? Emma é praticamente aquela protagonista do filme. Rica, benquista pelo Estado, sociedade e tal, inteligente, com conexões, em alguns aspectos fútil também, se achando incrível, se achando maravilhosa. É mais ou menos isso, sabe? Bom, a irmã da Emma já é casada há algum tempo, inclusive já tem 2 filhos, e já saiu lá da casa da família há algum tempo. Eu falei que a governanta também se casou, e aí o dia a dia da Emma passou a ser apenas ela, o pai dela, e às vezes algumas visitas que elas recebem, daqueles chazinhos, etc e tal. Isso tem deixado ela entediada, cansada e tudo mais. Até que num jantar, ela é apresentada pela diretora do colégio ali do vilarejo a uma professora que não, até onde se sabe, não tem pai, não tem mãe. Ela cresceu ali também no espaço ali do colégio, enfim, do orfanato. E ela não sabe, ela não tem conexões, ela é muito bonita, ela é muito simpática, a inteligência dela não é tão astuta, aguçada assim, até porque ela é muito jovem, mas ela é uma pessoa de boa companhia. Essa é a Miss Harriet Smith. E aí Emma olha para Harriet e pensa: é isso que eu vou fazer a partir de agora. Vou ser mentora daquela moça. E ela realmente começa a fazer isso. Ela passa a tentar mostrar livros para desenvolver, mas é muito mais na forma da conversa, de mostrar para Harriet uma outra forma de enxergar a vida, apresenta para ela outras pessoas, cria novas conexões e principalmente aquela coisinha de casamenteira que eu falei mais cedo. Então, Emma decide encontrar um partidão para Harriet se casar. E assim, Emma decide, essa é a palavra, assim, ela decide que não há partido melhor para Harriet que o pároco daquela localidade, o Sr. Elton. É verdade que o Sr. Elton, segundo o livro descreve, ele é muito bonito, ele é muito inteligente, ele sabe conversar, sempre tem alguém querendo fazer companhia a ele está sempre sendo convidado para jantares. Inclusive, ele recebe convites até para casa da própria Emma, que naquela localidade vamos dizer assim, a casa principal do vilarejo. Até mesmo ele recebe convites para ir até a casa da Emma, e a Emma decide que ele é um ótimo partido para casar com Harriet. E aí ela decide juntar os dois sem contar para ninguém. Será que vai dar certo? Eu vou deixar você ler o desenlace dessa parte do livro, porque ela é muito engraçada e ela também é muito irônica. Depois me conta aqui o que você achou, hein? Enquanto isso, nessa mesma cidade, tem uma outra órfã chamada Jane Fairfax, que só tem, na verdade, uma tia, Miss Bates, e a avó, Mrs. Bates. Mas veja só, Jane, ela é bonita, ela é inteligente, ela é educada, ela é elegante, tem excepcional talento pro canto e pro piano. Só que ela é pobre e ela provavelmente vai ter um destino de ser governanta, o que deixa ela meio amedrontada. Apesar de tudo isso que eu falei, Emma tem uma certa insegurança ao ver Jane, ao saber como ela é. E isso faz com que, de certa forma, ela se torne indiferente, ignore Jane em vários momentos, em vários aspectos, em vários eventos, inclusive. Além de tudo isso, também aparece nessa trama Frank Churchill, que é o enteado lá da governanta que casou no início do livro, que era a governanta da Emma. Ele foi fruto
do primeiro casamento desse fazendeiro e ele foi criado pelos tios. Ele não tem tanto contato, não teve ao longo da vida tanto contato com o pai. E aí quando o pai se casa pela segunda vez, ele envia uma carta de parabenização e dizendo que ia visitar a família para dar os parabéns pessoalmente e tal. E aí todo o vilarejo fica naquela expectativa, acha ele educado e gentil e elogia muito a carta dele, aquela coisa toda, né? E todo mundo fica na expectativa de conhecê-lo, inclusive Emma também, menos Mr. Knightley, que eu considero imaturo. Quem é Knightley nessa história? Ele é o cunhado da Emma. O irmão dele é casado com a irmã da Emma e os 4 são amigos desde a infância. E aqui nesse momento solene eu quero declarar que para mim Mr. Knightley é o meu personagem masculino favorito de Jane Austen, desbancando Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito. Sim, eu precisava colocar isso pra fora, meu povo. Alguém aqui concorda? Alguém aqui discorda? Conta aqui pra mim. Por quê? Bom, ele é um homem formado já, uma pessoa adulta de 35 anos. Ele é educado, ele é inteligente, etc e tal. Mas ele é o único personagem desse livro com uma opinião firme, decidida e muito sábia em vários aspectos, e que inclusive é o único personagem que dá uns puxões de orelha quando Emma precisa. E olha, Emma precisa várias vezes nesse livro, viu? Ele não passa pano pra Emma. Ele é o contrário, traz ela pra realidade mesmo. Então depois de você conhecer a personalidade da Emma e vê-lo agindo assim com ela, dá vontade de dar uns tapinhas nas costas dele e dizer, muito bem, ela mereceu. Ela mereceu. Bom, até aqui você percebeu que eu falei de vários personagens nessa panela regenciana, né? Eu não falei de todos, tem vários outros e a Jane Austen vai, ao longo do livro, realmente desenvolvendo a vida, as características, a forma de vida e desses personagens. Mas assim, aqui não há aquele grande drama, sabe? Não tem aquele fundo de moral e de verdade. Inevitavelmente tem umas coisas e outras que vão fazer a gente pensar, até porque a gente vai entendendo o contexto daquela época comparado a hoje, inevitavelmente, e a gente pensa também nos outros livros da Jane Austen, né, mas eu percebo que a finalidade do livro não é bem essa, é muito mais trazer uma caricatura dos comportamentos de época, do que era importante para várias pessoas naquela época, e a gente ter esse confronto de personagem para personagem, né? A gente vai muito mais acompanhando as situações e o dia a dia dos personagens e principalmente da protagonista. E assim, é uma delícia acompanhar as linhas de raciocínio que eles têm, seja em pensamento, seja em conversa, argumentando. É maravilhoso perceber o controle das emoções típico inglês mesmo, sabe? É uma história de romance. Não é bem o foco principal do livro, mas tem o romance no livro, só que não é nada água com açúcar. E a gente vê assim um pouquinho de amadurecimento da Emma ao longo do livro. Não é um grande amadurecimento de uma mulher que começou se achando a tal, etc e tal, e aí no final do livro se torna a sabedoria em pessoa. Até porque ela tem 21, 22 anos, está no início da vida, tem muita coisa para aprender. Mas eu acredito que ainda assim dá para perceber algumas mudanças na visão que ela tem do mundo e principalmente de si mesma. Eu acho que Emma se tornou até o momento meu livro favorito, porque ela não tem nada daquelas mocinhas frágeis e doces ou sagazes. Não, ela é uma pessoa real que se acha pra caramba e bota o pé na jaca mesmo e faz umas coisas erradas, e aí no meio do caminho ela pensa, eu fiz besteira, aí tem lá o Mr. Knightley que puxa a orelha dela e fala, viu, eu falei que não ia dar certo, etc. E aí você sente, valeu a pena ver essa pessoa quebrar toda e entender o erro que ela cometeu, sabe? É bom, é bom. Pra mim aqui não tem nada de heroína, pra mim aqui tem uma pessoa totalmente real, que comete erros, às vezes percebe e às vezes não. Vida real. E aí, você já tinha lido esse livro? Já conhecia Jane Austen? Essa vai ser ou já foi a primeira leitura? Conta tudo aqui pra mim, me fala o que você achou. Se esse não for o seu livro favorito da Jane Austen, me indica seu livro favorito. Quem sabe a gente não lê junto, eu vou gostar bastante. E você que me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigada.
Um beijo e até o próximo vídeo do canal.